Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast sobre inovação tecnológica. Meu nome é Felipe Neri, eu sou um aluno do primeiro ano do ensino médio do Colégio de MC e agora eu vou apresentar os outros participantes do podcast. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Diego, estou no primeiro ano do ensino médio aqui no MC. Estudo minha vida inteira no colégio, sempre tive boas experiências. Creio que academicamente é um futuro muito bom para mim e acho que para adultos que estão aqui também. Oi, galera. Eu sou Helena, eu tenho 18 anos e estou terminando o terceiro ano agora. Eu entrei no MC em 2021 e eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Eu acho que a gente vai conversar muito aqui sobre como que o MC ajuda nessa parte de acolhimento e eu, com certeza, sou uma boa testemunha para falar sobre isso. Boa tarde, eu sou a Isabela, eu tô no 9º ano e eu estudo no MC desde os 4 anos. Então, é legal falar disso, como todos comentaram também. Também estou no MC desde os meus 5 anos de idade, há muito tempo. Eu sinto muito bem acolhido e é legal que, como a gente está há um bom tempo no MC, dá para perceber a evolução do colégio, principalmente na parte tecnológica, os aplicativos, o método de ensino, e traz uma boa diferença. Uhum. Sim. Até como a própria Helena falou, a gente fala muito sobre a parte do acolhimento que o colégio traz, porque, querendo ou não, é um colégio que evoluiu tecnologicamente, mas continua sendo um colégio muito família, que recebe os alunos muito bem, e a gente se sente muito à vontade podendo aprender dessa maneira. Então, eu acho que é muito importante discutir, além da tecnologia, a parte do acolhimento do colégio. Concordo. Não sei muito o que falar sobre isso, mas eu acho que o MC, ele, por a gente ter, salas que não são tão grandes, assim, não são 40 alunos numa sala e não são 3 salas de cada ano, a gente também consegue fazer muitas amizades. Primeiro ano se integra com o segundo, com o terceiro. Eu tô saindo do terceiro ano agora, deixando amizades lá no primeiro. Eu conheço a Isa, que é irmã de uma amiga minha, que está no terceiro ano também. Então, eu acho que isso é uma parte muito legal, assim, de ter amizades e com as pessoas. E você também tem conexão com os professores para você pedir ajuda quando você precisar. Se tem uma dúvida, você pode tirar uma dúvida no e-mail, que eles sempre vão estar de braços abertos para você. Então, isso é muito legal. Acho que é um aspecto bom. Eu concordo muito com o que a Helena disse, principalmente da questão das salas serem menores, o que faz com que a gente crie muito mais amizades e pessoas que a gente consegue levar por muito mais tempo na nossa vida. Realmente, e a parte da conexão com os professores e com os outros alunos, por exemplo, tem a ONU, a simulação da ONU, que a gente faz uma vez por ano, e vai do 9º ano até o terceiro. Então, dá pra, além do estudo principal, dá pra conviver, é um trabalho muito legal de fazer com todos os outros, dá pra conhecer outras pessoas, e eu gosto bastante também da ONU. Sim. Querendo ou não, a atenção que você recebe, não só dos professores, né, dos alunos também, é muito diferente. E como você falou na questão da ONU, a gente não tem só os alunos que ficam responsáveis pelas partes de advogado de Estado, né? A gente tem a parte de presidente de mesa. Você ter essa proximidade com os presidentes de mesa, poder conversar, você poder falar, discutir, isso é muito bom e ajuda muito nesse projeto. Eu acho que é uma das principais partes assim, do projeto. E não só isso também, acho que a parte da ONU é muito boa, porque não só o presidente de mesa, a gente tem a parte do staff, né, que cuida, e isso é muito óbvio, assim, como que os alunos no MC, eles são muito diferentes, e mesmo assim, a escola consegue lidar com a adaptação de cada um. Sim. Porque a minha sala, por exemplo, é cheia da galera que não gosta de debater, que não gosta de ir para a linha de frente, né, que a gente chama lá na parte da ONU, e ficou fazendo jornal e tudo mais. E aí, para você que não conhece, a simulação da ONU a gente praticamente assume a posição de um país, tem os comitês e a gente vai defender o que aquele país defende. Só que mesmo assim, a gente tem a parte do jornal. Não sei o que vocês acharam do jornal esse ano. Eu gostei bastante das intervenções que a gente teve que lidar, porque elas foram muito, muito criativas, muito boas, e
não necessariamente todo mundo estava na parte do debate, né? Sim, Isso sim. foi muito legal. É muito legal você ter o por trás das câmeras ali da participação da Com ONU. certeza. Porque o que a gente vê é quem tá ali nas salas, quem é o delegado, quem é o presidente. Só que tem muita gente na staff que faz muita coisa que a gente às vezes não nota, só que também é muito importante, como a questão do jornal, que a escola inteira assiste no final, no meio, e é muito legal isso. Esse foi o meu primeiro ano de ONU, só que eu achei muito interessante. Eu já gostava desde antes da questão da simulação, porque a gente, além de debater, a gente também acaba sabendo mais sobre outros países, sobre qual é o posicionamento deles nas coisas. E a gente também acaba conhecendo outras pessoas de outras escolas. Como, por exemplo, esse ano teve, no comitê que eu fiquei, que era o comitê de guerra, teve uma menina que eu fiz amizade, que ela é de uma outra escola. E é muito legal isso de você poder fazer uma simulação e se colocar numa outra posição, porque assim você também aprende a formular muito melhor as coisas e você consegue, eu acho que é entender melhor alguns outros assuntos, algumas outras questões que você não entendia antes. Sim. É, algo que se encaixa perfeitamente no que você falou é o comitê de inglês, que é presente na ONU. Pelo menos eu participei os 2 anos que eu participei da ONU, eu fui pro comitê de inglês e não me arrependo nunca, porque é algo que ajuda a desenvolver a fala, a discussão em outro idioma, e hoje em dia o inglês, o idioma mundial, é muito importante. Então você sair da escola com outro idioma e conseguindo discutir, conseguindo falar, falando bem, para mim é algo muito importante mesmo. Realmente, a parte do inglês é muito bom, porque a gente tem muitas aulas de inglês no ano. Por exemplo, são 5 ou 4 aulas por semana, depende do ano que você tá, e auxilia muito na ONU. O meu comitê não foi de inglês, mas, de qualquer jeito, adorei também muito o trabalho. E, tipo, a ONU é um trabalho que você faz com outros alunos. E outro projeto muito interessante do MC, a gente já não tem mais, porque a gente já passou, eu não sei exatamente que ano que até tinha, mas que é o Hackathon, que é um trabalho que envolve também trabalho em grupo, você precisa resolver um problema, então é resolução de problemas, são problemas reais do mundo, e envolve tecnologia, você precisa fazer a parte tecnológica, projeto físico, se algum grupo quiser, tem a apresentação do seu projeto, então auxilia os alunos a apresentarem os projetos futuramente. Então, dá tipo aquela primeira entrevista de emprego, a pessoa vai conseguir apresentar o projeto dela mais facilmente para as pessoas entenderem mesmo. Inclusive, eu ganhei o Hackathon no primeiro ano que eu entrei no MC. Eu tava no 9º ano. E eu lembro, inclusive, que foi... a minha turma, meu grupo, né? Foi com a tua irmã. Foi com outras 2 meninas que no começo do ano, por conta da pandemia e tudo mais, a gente não tinha muita conexão. Mas foi através do Hackathon que a gente se conheceu melhor e, hoje em dia elas são minhas melhores amigas. Então, eu acho isso muito legal. Assim, eu não gosto muito de programação, mas foi muito bom nessa parte socioemocional e... Porque eu também era aluna nova, da gente se integrar e conhecer pessoas diferentes. Acho que isso proporcionou muitas felicidades. Foi muito bom ganhar o Hackathon. É muito legal ver como esses projetos da escola aproximam a gente, né? E, Sim. querendo ou não, a gente faz muita amizade nesse meio. E eu também fui campeão no primeiro ano de Hackathon, então eu tenho esse título também. E foi muito legal. Na época era online, por conta da pandemia. Mas aí a gente vê como a escola conseguiu se adaptar na pandemia. E mesmo assim a gente conseguiu desenvolver projetos como o Hackathon. Então, muito bacana isso. E também a gente tem uma aula muito interessante, que é uma aula de pensamento computacional. Como a gente tinha falado do próprio Hackathon, que é digamos que é uma competição, porque incentiva os outros a tentarem superar o trabalho dos amigos, dos colegas, e assim, isso cria trabalhos muito bons. E a aula de pensamento computacional ajuda muito pro Hackathon, porque ensina computação, programação, e aí ajuda pro Hackathon, e o Hackathon ajuda para problemas da vida real. É uma aula bem legal, PC. Sim. Eu acho que essa questão de rivalidade é importante na vida. Muitas pessoas podem pensar o contrário, mas querendo ou não, na vida profissional hoje em dia, há muito essa questão de competição. Não é competição, mas há uma disputa ali por vagas e outras coisas. E você estar preparado para saber administrar isso é muito importante. E o Hackathon proporciona isso de um jeito muito bom. E aí, saindo do Hackathon, a gente vai para a aula de pensamento computacional,
que basicamente tem o mesmo conceito, só que ao longo do ano a gente vai aprimorando essas qualidades presentes no Hackathon, que a gente usa no Hackathon, mas que fazem parte do pensamento computacional. E eu acho que eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham da aula de pensamento computacional? Porque eu tenho uma opinião positiva, pelo menos eu tenho uma opinião muito positiva sobre essa aula. Isa? Apesar de eu não ser muito fã de programação e essas coisas, eu gosto da aula de pensamento computacional, muito porque, como a gente acaba falando de situações da vida real, como, por exemplo, da cidadania digital, que a gente tem em agosto, a gente acaba tendo essa noção, sabe, desde pequenos, de como fazer mesmo para você ter ali uma noção do que fazer em certas situações que normalmente você não saberia o que fazer, mas por causa de uma aula você fala assim, nossa, é verdade, eu tive isso e eu lembro que eu fiz isso e isso e ajudou. Então, pensamento computacional é importante. Pode ser uma aula meio chata no começo, só que é importante porque, como você disse, trata muito de situações reais. Sim. Eu não sei muito o que falar, porque faz tempo que eu tive pensamento computacional. Mas eu lembro que nos anos que eu tive, a gente investigou muito isso da parte do algoritmo ser uma coisa da nossa vida mesmo. Porque às vezes a gente não percebe que, tipo, todas as escolhas que a gente toma, isso de, sei lá, inteligência artificial hoje, a inteligência artificial que a gente conhece é basicamente o nosso cérebro aprendendo, né? Então, foi muito legal, assim, do que eu lembro das minhas aulas, de perceber como que esses negócios de escolha ou, sei lá, as sessões de um mercado estão separadas de tal forma quanto as coisas num computador. A gente conseguiu linkar muito isso da vida real com o que a gente entende de tecnologia, né? A questão também de resolução de problemas que a gente aprende no pensamento computacional, porque eu não sei se todo mundo que assiste sabe, mas o pensamento computacional ele vem numa base de pilares que te ajudam em resolução de problemas. Então, tem relação com decomposição, você vai se preparar para resolver um problema. Isso também ajuda em trabalhos em grupo, também não é só individual. Mas eu acho que para essa questão de resolução de problemas é muito importante, porque a gente vai viver muito isso ainda, e querendo ou não, isso daí te prepara de uma maneira muito boa mesmo. Então, realmente, como eu já falei, eu tenho uma opinião muito positiva sobre essa aula e eu acho que é algo que tem que ser mais discutido e que é muito importante. Como o Diego falou, eu também, igual a Isa, não sou muito fã da parte de programar, mas tem a parte de pensamento lógico. Você cria um pensamento, um jeito de pensar diferente pela aula, então não é só a parte da programação. Então, cara, ajuda muito em muitas coisas. Não só para resolver um problema grande, pode ser organizar a sua rotina e aí fica muito mais fácil até para os estudos do colégio. Sim, Essa parte de organização de rotina é muito legal também, porque pode te ajudar fora da escola, mas durante seu período de estudo, né? Então, você vê como você vai se organizar em casa para fazer atividades, também para administrar seu tempo livre, porque querendo ou não, a vida não se trata só sobre a escola, mas eu acho que ajuda muito também nesse ponto. Então, Isa, você me lembrou que você falou sobre cidadania digital e eu acho que é um tema muito presente, assim, principalmente pra gente que é adolescente, tá tão exposto e tão vulnerável às redes sociais. Acho que muita gente também mexe com essa parte de ter perfis nas redes sociais. E é um ponto muito interessante que o MC traz pra nossa vida de aprender a ser responsável online. Porque a gente sabe que, apesar da internet parecer terra de ninguém, existem leis, existem coisas que a gente precisa cumprir, existem pessoas a ser respeitadas, enfim. E aí eu queria saber, tipo, o que você entende sobre isso? O que você aprendeu com o projeto? Bom, a Semana de Cidadania Digital, eu tenho, no caso, desde pequena, e a gente sempre tratou muito sobre essa questão de como você ser e agir como um cidadão na internet, porque a sua vida não é só lá fora. Ainda mais que hoje em dia a gente vive num mundo onde tudo pode ser digital, você tem que saber como agir, o que fazer em situações, como, por exemplo, uma situação de bullying ou alguma coisa assim. Então, a cidadania digital, ela é importante, principalmente por causa disso, porque você aprende a agir em situações online. Então, pessoas mais velhas, por exemplo, não sabem o que falar. Então, a cidadania digital é importante também, não só para a gente que é jovem, mas porque a gente consegue ensinar outras pessoas
a como agir. Tipo, não faz isso, isso não é legal. Não faz comentários que vêm na sua cabeça do nada. Tipo, você viu um vídeo, você não gostou, não comenta, não reage. Se você não tá interessado, não faz nada, porque um comentário que você pode fazer pode machucar muitas pessoas. E como a Helena disse, a internet não é um lugar sem lei. Existem leis que têm que ser cumpridas e uma leizinha que você descumpre pode te dar muito tempo de punição, ainda mais hoje em dia que a gente tem mais leis que falam sobre essa questão digital. Sim. Realmente. E além da parte de você se colocar, se portar na internet, por exemplo, você tem que respeitar totalmente. E é muito bom que a escola ensinou na Semana Digital, né, da Cidadania Digital, a parte também dos perigos da internet. Realmente, não é uma terra sem lei, mas ainda assim tem perigos que você pode encontrar. Por isso que deve tomar cuidado com senha, a sua conta, essas coisas, o que você pode encontrar, porque na internet tem de tudo, então é muito bom, porque ensina a se proteger, tudo. É muito, muito bom. Sim, muitas pessoas pensam que são anônimas na internet, então, e às vezes elas perdem a noção até do que estão fazendo. Por isso que eu acho que a conscientização é muito importante e é aí que a gente vê a importância dessa Semana da Cidadania Digital no colégio. Eu estou muito ansiosa para entrar no ensino médio, já que agora eu estou terminando o 9º ano. Então, apesar de eu ter uma irmã que está no 3º ano de ensino médio, eu queria saber de vocês como que é essa questão do itinerário, como que é esse aprendizado novo. A parte das aulas eu gostei bastante, porque tem muitas aulas no dia, só que é muito legal, porque no começo do ano você escolhe para qual parte você quer se especificar. Que tem a parte de exatas, tem a parte de humanas, também tem os projetos, que você, a cada bimestre, troca o tema dos projetos, você pode escolher para qual você vai, que são nomeados de delta, alfa, gama, e aí você faz o projeto com outros alunos, que isso envolve já a parte da cooperação, não só com as pessoas que você já se conhece. Você tem que começar a aprender a se envolver com pessoas que você não conhece, trabalhar em equipe do mesmo jeito. E é muito bom isso. Eu gostei também. Eu entrei no ensino médio e a gente estava ainda testando. Era o primeiro ano desse novo ensino médio. E no começo é, assim, um pouco difícil para você se adaptar. Porque, por exemplo, eu sou muito de humanas, só que também tem coisas de exatas que eu gosto. Mas eu acho que essa parte do projeto em si ajuda muito porque a gente tem aulas que não necessariamente são só teóricas, que você pode trabalhar a sua criatividade, você pode explorar temas que você queria muito contar para as outras pessoas, que elas te ouvissem e tudo mais, porque talvez seja um assunto do teu interesse. E a gente tem esse espaço. Eu lembro que na primeira vez que eu fiz um projeto, eu trabalhei com fotografia e sobre a história de vida do nosso bairro. E foi muito interessante, porque a gente saiu da escola, a gente tirou foto, e aí a gente discutiu. A gente teve que fazer entrevista com pessoas mais velhas que moravam no bairro. Então, e tudo isso, assim, por exemplo, eu tô trabalhando com alguma coisa de fotografia, mas no bimestre passado eu falei sobre ciência, sabe? Então, são coisas muito diferentes. Eu acho que você vai curtir bastante. É muito legal. Verdade. Eu acho que apesar de você escolher uma área, assim, nunca é o que você está esperando. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa de exatas, sempre fui. E esse ano eu escolhi participar do núcleo de exatas. Só que, assim, eu recebi algo totalmente diferente do que eu estava esperando. Então, querendo ou não é que eu me desapontei, mas não era algo que eu estava esperando. Então, por exemplo, ano que vem pretendo escolher outra área para também me aprofundar em diferentes áreas, né? Porque não é legal você ficar só em um lugar. É bom você mudar, conhecer novas pessoas, porque às vezes tem gente que prefere ficar em exatas e, querendo ou não, você vai ter que se distanciar dessas pessoas. Mas, enfim, como eu falei, é muito legal participar desse tipo de escolha, assim. Isso daí, querendo ou não, ajuda nas escolhas de carreira que você vai fazer futuramente, etc. Exatamente, eu ia falar o que o Diego complementou, que, tipo, é muito bom fazer todos os tipos de área, porque você vai testar de todas as maneiras e você vai poder ver o que você se encaixa melhor e ficaria muito mais fácil para uma vida futura. Tipo, dá muita mais confiança, preparação para seguir o que você vai realmente querer. Sim, sim. Exato. E é muito bom porque tem áreas, querendo ou não, que envolvem as duas partes. Uhum. Então, você se aprofundar nessas duas partes pode ser importante caso você escolha essa área, entendeu? Acho muito legal isso. O que mais, Isa? O que você tem de dúvida do ensino médio?
Tem muita coisa. Tem muita coisa no ensino médio, ainda mais que tá com um novo ensino médio, né? Mas eu acho que é mais nessa questão mesmo das novas áreas, porque você, no começo do ano, escolhe um projeto, como o Felipe disse. Então, você escolhe um projeto, aí você faz, aí depois você pode mudar no ano seguinte. Então, as minhas maiores dúvidas é sobre os projetos mesmo e também sobre isso de você escolher, porque em algum momento você acha ali a sua área, sabe? Aí eu gostaria de saber também se algum de vocês já pensou, se tem uma área específica que vocês gostaram muito, que pretendem seguir para a faculdade, por exemplo. Eu acho que eu posso falar bastante disso, porque eu tô saindo do MC agora. Eu quero muito fazer audiovisual. E uma das coisas que mais me ajudou, assim, foi entender que o MC, ele trabalha muito com criatividade e, enfim, usando tecnologia para isso. E eu sempre gostei muito dessa parte de edição de vídeo e tudo mais. Então, nessa parte dos projetos, a gente sempre teve muita liberdade criativa. E o que me ajudou muito a entender que, assim, nossa, eu sou uma pessoa que eu preciso estar criando alguma coisa. Apesar de gostar muito de humanas e também partes de biologia, por exemplo, eu acho que essa é uma característica muito interessante, porque o MC... Por conta de não ser um colégio tão grande e tudo mais, muita gente, muitos professores, você consegue uma proximidade de... Tipo, se os alunos chegarem e falarem assim, nossa, seria muito interessante se a gente fizesse tal projeto. Se a gente, semestre que vem, falar sobre a história da ciência, por exemplo, que foi uma sugestão que eu dei para a professora ano passado. E a gente acatou essa sugestão, sabe? Então, tem essa... Apesar da gente ter a base comum, a gente tem esse espaço que é mais tranquilinho, que a gente pode discutir mais, que você pode fazer amizade com outras pessoas de outros anos. E isso me ajudou muito, assim, a escolher o que eu quero fazer, porque eu tive contato comigo mesma, sabe? De perceber assim, quero ir para essa área. Realmente, é muito legal. A minha escolha, eu não tenho uma escolha certa, mas também tenho preferências. Por exemplo, audiovisual é muito legal, que envolve marketing, eu gosto bastante disso. Ou administrar alguma coisa. É um sonho meu pessoal. E muito legal a parte dos alunos derem a opinião deles para fazer algum projeto. Assim, a ideia não é só tirada dos professores. Sim. Isso mostra a... Versatilidade, né? não seria o bem a quão preparados os versatilidade. alunos estão também, né? Sim. Eu acho que o próprio colégio mostra isso. Isso, O aluno pode ter a opção, por exemplo, a independência de também escolher o que ele vai fazer de projeto, aí a sala se aprofunda no negócio, e é muito legal. E, por exemplo, a parte de audiovisual, a escola tem os Chromes, que são muito fáceis, por exemplo, para usar um monte de tecnologia que proporciona pra gente. Aí a gente pode fazer design em um monte de coisa que precisar para trabalho, áudio e tudo mais. É muito bom as ferramentas pela escola. Sim, sim. O Chrome ajuda muito nessa parte de criação, com os inúmeros aplicativos Google que a gente tem acesso, justamente para criar. E eu acho que eles se inserem muito na parte de projeto e núcleo, que é basicamente onde a gente cria tudo. Os professores colocam tudo no Classroom e você faz tudo por lá. E essa parte da carreira, como vocês falaram, já tenho algo muito fixo na minha mente já, que eu quero seguir carreira como piloto de linha aérea. E eu acho que isso envolve muito a área de exatas. Então, querendo ou não, você vai para a área de exatas por conta do que você vai escolher. Você já vai pensando naquilo. Então, eu acho que a escola te prepara muito já para escolha de carreira. Professores que te influenciam muito. Falam, isso aqui é legal, pensa nisso aqui, pensa bem. Eu acho que isso é muito importante também. O Diego tinha comentado sobre o uso do Chromebook e a gente tem que entender, né? Que tem a questão muito falada, discutida atualmente, que é o tempo de tela. E aí vou passar para vocês a pergunta, e como que é a gestão do tempo de tela dos alunos? Então, eu acho que assim, a gente, principalmente a gente, geração Z, tem muito... Tá se criando uma consciência, acho, fora desse espantalho que os pais criam, da gente também entender que não é bom ficar no celular o tempo todo. Então, com a ajuda dos professores, eu acho que a gente já inserido nesse mundo, a gente consegue perceber os benefícios e os malefícios. E na escola, dada a maturidade de cada um, que também a gente vai construindo ao longo desse tempo,
a gente consegue entender que, não, aqui precisamos fazer tal coisa. Precisamos ficar apenas atentos ao que a gente está tendo, né? De conteúdo e tudo mais. Então, para mim, isso nunca foi um problema. Claro que existem pessoas diferentes que lidam de maneiras diferentes, mas eu acho que, no geral, assim, a escola também te auxilia muito a administrar esse tempo para você entender que hora de estudar é hora de estudar, sabe? Com certeza, com certeza. E, assim, querendo ou não, é uma discussão que se abriu nessa semana mesmo sobre o uso do celular em sala de aula. Mas, assim, a minha opinião é muito formada. Como você falou, cada aluno tem a sua maturidade. Então, você sabe o que você está fazendo na escola. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que, por exemplo, o uso do Chromebook meio que anula a questão do celular. Porque você consegue fazer tudo por ali. Só que, querendo ou não, é algo muito fechado especificamente para a escola. Então, tudo que você estiver fazendo no Chromebook vai ser redirecionado para a escola, entendeu? Então, por exemplo, a plataforma do Geek, ela é muito bem monitorada. Então, todos conseguem ver o que você está fazendo, se você está cumprindo as atividades. E eu acho que isso é muito legal, porque ela passa um cronograma para você que é maravilhoso. Você consegue realocar seu tempo não só na escola, mas em casa também para fazer atividades de casa. E eu acho que já é um assunto muito legal também falar do Geek, porque para mim é uma plataforma sensacional. Não sei vocês. Isa, o que você acha? Eu acho que a questão de você usar o Chrome na escola realmente é bem complicada, porque a gente não pode mexer no celular, só que a gente tem um Chrome que realmente faz as mesmas funções, um pouco diferente, mas ainda assim faz as mesmas coisas. Mas ainda assim, eu acho que a maioria dos professores consegue controlar muito bem o tempo de tela dos alunos, fazendo algumas aulas no Chrome, algumas aulas algumas aulas ali sem o Chrome, usando o caderno, a lousa. Então, também tem a questão do Geek, que é a nossa matéria, onde a gente tem tudo que a gente precisa. E é muito legal porque no Geek tem um plano que o próprio Geek faz pra gente, que ajuda a gente a estudar, a rever coisas que a gente viu, que a gente não estava tão bem há um tempo atrás. Realmente, concordo com a fala da Isa, que a gestão do tempo de tela que os professores fazem, por exemplo, mesmo que o professor gosta mais de passar uma matéria na lousa, para copiar no caderno, ou ele mesmo falar, toda a matéria é a apostila do Geek. Então, o capítulo, se você quiser, por exemplo, na aula eu não entendi muito bem a explicação do professor, o que o professor ensinou vai estar no capítulo do Geek, junto com as atividades que ele manda. Tem um fácil acesso quando você está fazendo atividade para acessar o capítulo, que aí você pode ver, reestudar, entregar atividade, vem com uma correção muito boa do professor. Sim. E dá para diversificar muito o tempo de tela e o uso de lousa, aplicação e Geek. Sim. É meio inegável que a gente não tenha o tempo de tela alto hoje em dia, até porque a tecnologia faz parte da nossa vida, principalmente na semana de prova. Em semana de prova, o Geek faz parte da minha vida, ele é meu irmão. Então, eu abro em casa e acho que algo que a Geek faz muito bem são aqueles resumos nos finais de capítulo. É uma das maiores ajudas que eu tenho, assim, antes das provas, entendeu? E agora a gente tem o Geek Test chegando, então acho que também é algo legal de comentar. Realmente. Pode aterrorizar muita gente, mas querendo ou não, prepara a gente para provas longas, como o Enem, Pois vestibulares. Não, essa parte do Enem também, eu acho que ela é muito importante, porque o Geek, ele é um simulado, que apesar de você não fazer de forma impressa, você tá lá, 90 questões na tua frente. Tem gente, às vezes, que até faz redação. E nisso a gente consegue se preparar muito bem, além dos conteúdos serem conteúdos que a gente estudou e conteúdos também que vão cair nos vestibulares. Como eu tô tendo essa vivência muito presente agora também. Antes eu odiava o Geek, mas agora é uma coisa que eu mal posso esperar, porque a gente tem a correção TRI, né? E ajuda também você perceber como que você tá. Então, se a pessoa tá estudando, por exemplo, que nem eu, desde o começo do ano, a gente tem uma média sobre conteúdos que eu ainda preciso rever, conteúdos que eu tô bem. E tudo isso a gente consegue testar mesmo, como o nome já diz, né? O Geek Test. Pra ver como é que a gente tá e o que a gente precisa melhorar ou não. O Geek Test é muito importante também porque ele ajuda os professores a entenderem como a sala está em devidos assuntos. E a maioria dos assuntos são assuntos que acabam caindo em provas de vestibular, ou então você vai fazer um cursinho. Às vezes, um assunto que você viu no 6º ano, que caiu no Geek Test, você acha que você nunca vai usar e do nada está lá numa prova.
Então, assim, apesar de no começo você ter um ódio pelo Geek Test, porque ninguém quer ficar fazendo prova, né? Mas depois de um tempo você se acostuma e você percebe que é um preparo que a escola tem para a gente se preparar para a nossa vida depois que acabar, quando a gente for fazer a vestibular, como, por exemplo, a Helena. E quando a gente for fazer outras coisas também, porque assim a gente acaba se preparando, tendo um monte de questões na nossa frente, um tempo determinado para fazer, e assim, ainda assim a gente consegue analisar como que está o nosso aprendizado. A gente consegue perceber, tipo, olha, eu tive uma queda em história e um aumento em matemática. Eu acho que você é o maior exemplo de que o Geek Test é realizado desde os primeiros anos do Ensino Fundamental 2. E isso é muito bom, porque, querendo ou não, prepara os alunos desde o início deles no contato com o próprio Chromebook. Então, eu acho que isso é muito importante. E quando você chega no ensino médio, você já está familiarizado com aquilo. E, futuramente, quando você chegar numa prova extensa, como o Enem, vestibular, você vai estar mais familiarizado ainda. Então, eu acho muito legal isso, muito mesmo. Realmente, a questão, por exemplo, que é realmente, ninguém quer fazer prova, e o Geek Test te prepara não só com as questões. Aparecem questões, talvez você não saiba a matéria, ou matérias antigas para você relembrar, porque às vezes vai esquecendo mesmo. E ele prepara, acho que mais, principalmente aquele ponto de ficar sentado por horas fazendo uma prova, que deve ser uma das partes mais difíceis da prova, não é nem resolver as questões. A parte mental também. Exato. E aí, realmente, você começa fazendo aquilo desde o ensino fundamental, quando você vai chegar lá treinando. na vida, você vai estar muito mais preparado. Então, o que você falou sobre o Geek abordar esse negócio de mente e como que a gente se prepara para uma prova tão exaustiva, acho que eu percebo muito isso do efeito que o MC teve, porque pessoas como eu agora, que a gente está saindo do ensino médio, são muitas sensações, muitas emoções, que são, às vezes, muito difíceis de digerir e gerir mesmo. Então, eu acho que, assim, se não fosse pelo MC, eu não estaria tão bem mentalmente lidando e tendo tanto suporte, assim, através dos professores. Até mesmo de, tipo, aqueles que a gente acha que são os mais frios. Eles estão lá e eles ajudam, principalmente nessa parte de vestibular, assim. A gente conversa muito sobre isso constantemente. Então, é uma troca muito boa, sabe, que a gente tem aí. Acho que vocês também têm experiências com isso, com professores diferentes no nono ano, mas é uma coisa muito incomum, assim, que o MC divide em todas as áreas. Sim, sim. A mudança, por exemplo, principalmente para mim, da parte mental, que foi do ensino fundamental para o ensino médio. Você fica ansioso, você quer saber o que vai mudar, mas até que é muito mais fácil, porque você percebe que os professores todos te acolhem do mesmo jeito, maravilhoso, principalmente eu que estou há muito tempo na escola, cria afeto também, não é... Os professores não ensinam só a matéria, eles também ensinam uma parte da vida, criando um caráter dos alunos, e é muito bom, tipo, a formação da minha identidade, digamos, que tá lá, com o aprendizado com todos os professores da escola. Sim. É muito legal você ver como isso vem da parte, por exemplo, eu, que estou desde criança lá, é muito legal como você vê isso daí sendo construído. Então, desde criança eles vão te ensinando como viver do jeito correto, até porque hoje em dia eu acho que não conheço ninguém no MC que tem uma vida, assim, louca, vamos dizer assim, né? Faz algo de errado, é criminoso, não sei, né? Mas, enfim, é muito legal ver como você vai construindo seu caráter ao longo do tempo, como você falou. E aí, quando você chega nessa transição do ensino fundamental para o ensino médio, você já está meio que pronto ali, apesar de estar ansioso, você já está pronto para fazer essa transição. Então, eu acho muito bacana isso também. Isa? De certa forma, eu me sinto um pouco preparada para ir para o ensino médio, muito por causa disso, porque desde pequena eu sempre tive o apoio dos professores, porque, como o Diego disse, a escola é muito família. Então, a gente sempre teve ali a questão dos professores acolherem, mesmo que seja, sei lá, só uma ajudante de sala, você sempre teve muito essa questão do acolhimento na escola, então eu me sinto um pouco preparada por causa disso e eu sinto que mentalmente eu já tô, não no ensino médio, mas sabe, eu já tô pronta para poder chegar lá e ir de frente sem ficar com medo de estar fazendo uma escolha completamente errada, ainda mais que eu sei que eu vou ter o apoio dos professores, eu vou ter o apoio da minha irmã,
E eu também vou ter o apoio, se eu precisar, dos alunos, porque a escola é muito coletiva, né? Sim. É uma pena que a gente tá chegando ao fim, mas falar do que pra mim, pelo menos, deve ser uma das melhores partes, pra muitas pessoas também, que é o Intercores, que é o projeto esportivo da escola, é aquele famoso interclasse, mas, cara, eu adoro Intercores. Sim, eu também sempre gostei de intercores. Muita gente está familiarizada com interclasse, que é a competição entre diferentes classes da escola, mas no MC é diferente. A gente divide em cores e aí pode ter gente de todas as salas em uma cor só. Então, isso é muito legal. E eu, uma pessoa que gosta muito de esporte, principalmente futebol, a gente gosta muito desses 3 dias que a gente tem aí e a gente se diverte muito. Acho que é um negócio que inclui muito o pessoal. A gente fica mais próximo. Teve muita gente que eu conhecia através do Intercores. Então, eu acho que é um tema muito legal. No Intercores, você consegue ganhar amizade. Você também começa a conversar com pessoas que você nunca imaginaria. Você pode começar a conversar com uma pessoa que está no 3º ano do ensino médio por causa de um esportezinho. Eu mesma, eu amo esporte, eu sempre fiz esporte, né? Eu comecei com a natação, no caso eu saí, mas já fiz também algum tipo de dança, agora eu tô no vôlei, então esses 3 dias que a gente tem de competição é importante porque a gente também tem essa questão social, onde a gente vai estar competindo, mas a gente tem que ter noção do que a gente está fazendo ao mesmo tempo, porque você está competindo sem você ter esse free play, ou seja, sem você ter essa consciência de que o que você pode fazer pode te afetar depois, é importante, sabe? Então, acho que o Intercores é muito legal, ainda mais quem tem essa questão da competitividade, onde você vai lá, você compete com o seu amigo, porque nessas horas não existe amigo. É verdade. No Intercores não tem essa de ter amigo quando está no time oposto. Mas eu acho muito legal também isso de misturar as turmas, porque assim você consegue ter gente do 3º ano do ensino médio competindo contra uma pessoa que está, sei lá, no 7º, e a gente se trata de igual para igual. Nessa hora não tem uma diferença. E eu acho que uma coisa bacana também do Intercores é que tem para todos os gostos, né? Então, quem faz vôlei tá fazendo vôlei, quem gosta de futebol tá fazendo futebol, mas quem não gosta de nenhum esporte também tá fazendo coisa. A gente tem as atividades culturais, tem a parte de, tipo, quiz, de história, soletrando, a gente já teve Just Dance também, que, enfim, envolve atividade física, mas não é tão, né, competitivo. E a gente faz os mascotes também. O 3º ano cuida de toda a organização, de como serão formados times. E fica um gostinho, assim, sempre de, tipo, quero mais, tô ansiosa pra ver o que vai ser no próximo dia. E no final é muito bonito, porque a gente tem daí a despedida sempre do 3º ano, né, que tá saindo da escola. Eu tô muito animada pra Intercores esse ano, espero que eu não chore tanto. Mas vai. Mas é isso, assim, acho que é um evento muito bom pra gente fechar com chave de ouro tudo que a gente construiu durante esses anos. Sim, e uma parte acho que é muito importante de falar, que a inclusão, né, tem também os culturais, já fiz também muitos culturais, são muito legais, tem os esportes também que eu adoro, faço todos. E tem também outra coisa que faz contar pontos para a equipe, mas que digamos que é um incentivo de ajuda, porque tem a doação de comida, roupa, lacre para venda de dinheiro. Então, por exemplo, eu conheço muita gente que acabou o Intercores, eles já começam a guardar essas coisas pro Intercores do ano que vem, para somar ponto para a equipe deles também, mas isso ajuda muitas pessoas que realmente precisam, é muito, muito bom. Ele falou dessas questões que somam pontos, né? Não só a questão dos lacres, mas também alimento que você traz. E a não divulgação dos pontos para o pessoal que participa é muito importante, porque o pessoal começa a ficar desesperado e meio que é perceptível quando você começa atrás, quando sua equipe está perdendo, e aí o pessoal, até quem não gosta participa dos culturais, entendeu? Então o pessoal sai correndo do futebol e vai para a sala fazer uma conta de matemática para ajudar a pessoa que está fazendo cultural. Então eu acho muito legal essa participação de todo mundo em todas as atividades. Infelizmente, a gente está chegando no fim e esse é o nosso primeiro podcast, né? E eu queria agradecer a presença de todo mundo que está participando do podcast, de você ouvinte, e queria te convidar também para conhecer o nosso colégio.
E aí, despedida de vocês. Acho que é isso, né, gente? Queria primeiramente agradecer também, falar que foi muito legal o nosso primeiro podcast, falar que tem muito ainda para vir, né? Mas é isso, convidamos vocês a virem conhecer a escola e muito obrigado. Tchau, galerinha. Tchau, galera. Obrigada por terem assistido. Obrigada pelo convite. Tchau.